Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professor Zé Vicente, pelo convite. Uma satisfação estar aqui dividindo a mesa com os colegas. E ficou muito fácil falar agora, depois da brilhante fala do nosso reitor, professor Rui. O professor Zé Vicente tinha me convidado para falar sobre esse tema aqui, porque eu, na SBPC, fiz uma apresentação sobre o balanço das ações de governo nos primeiros 6 meses, não é? A pedido da presidência da SBPC. Eu vou passar rapidamente por algumas partes que o professor Rui já discutiu e vou aprofundar o debate, então, sobre o que é possível fazer, né? A principal política desse governo tem sido asfixiar as universidades, né? O professor Rui colocou muito bem. Vocês, se acompanharem o gráfico, mesmo não lendo com detalhe, né, os números, mas simplesmente vejam ali. Isso mostra o financiamento da educação superior a partir do ano de 2015, que é o primeiro ponto, não é? 2016 é quando as coisas ficam ruins para a linha vermelha, e o vermelho e o azul são casuais, tá? Não tem nenhuma preferência. Então vejam ali, a partir daquele segundo ponto, que foi quando começou, desculpa, o congelamento começou um ano depois, né? Nós vemos a linha azul crescendo, que são as despesas de pessoal do Ministério da Educação, ou seja, todas as despesas das universidades e outras autarquias que o MEC mantém, mais o financiamento do próprio Ministério, em termos de folha de pagamento. Vocês veem que é uma linha ascendente, que não significa aumento de salário, mas significa aumento vegetativo, não é? Não é ganho salarial, é aumento vegetativo. Aqueles que nós temos, nós estamos recebendo ainda os docentes nesse mês. O último percentual de aumento negociado com o governo anterior, na realidade com o segundo governo anterior, foi um aumento de 3% esse último, não é? E vejam ali que as despesas discricionárias, que são a linha vermelha, que é custeio e capital, estão estacionadas. Na realidade, diminuíram a partir do congelamento. Ou seja, essa emenda constitucional de 2016, que congela o gasto público, ela inviabiliza a universidade. Por quê? Porque não há recurso para fazer a universidade funcionar, né? Então, assim, se paga a folha de pagamento, porque é o MEC que paga diretamente, e a gestão fica praticamente imobilizada, tendo que escolher o que pagar, né? O professor Rui já foi bem explícito nisso, né? Para piorar o quadro, que já era ruim, né? O Ministério fez uma narrativa, construiu uma narrativa a partir de uma manifestação muito ruim do ministro, que foi quando anunciou que 3 universidades teriam um corte de 30% no seu orçamento, né? Porque faziam balbúrdia. Aquele episódio da balbúrdia, acho que todo mundo lembra, né? Era a Federal Fluminense, a UNB e a Universidade Federal da Bahia, né? Então, diz que como essas universidades se comportavam mal, ele ia cortar. Aí foi aquela avalanche, todo mundo foi para a rua, né? E qual foi a resposta do ministro? Não, então tá. Então nós não vamos cortar dessas 3, nós vamos cortar de todas. Linear. Né? Então, é claro que o objeto já era um corte linear, o governo todo estava fazendo um corte linear. O que se discutiu naquele momento? Que as áreas sociais não deveriam ser cortadas, deveriam ser imunes ao corte. A Andif se movimentou muito, né? Existe uma frente parlamentar em defesa das universidades públicas, se movimentaram também. Houve uma promessa de que o corte seria revertido, né? Que não seria um corte, então seria apenas um congelamento temporário. Um parênteses, as universidades sempre sofreram congelamentos em épocas que a arrecadação fiscal diminui. Só que sempre foi apresentado como um congelamento e o Ministério era delicado, educado. Dizia, olha, infelizmente não temos dinheiro agora, vamos contingenciar uma parte do orçamento, mas até o final do ano a gente paga. E nós sempre recebíamos, né, o dinheiro que ficou congelado. Tudo bem, às vezes era em dezembro, a gente tinha que gastar rapidamente, mas executávamos todo o orçamento. Por enquanto, não existe nenhum sinal de que o congelamento venha a ser levantado. Minha impressão, o congelamento será levantado, porque senão as universidades todas vão fechar, né? Porque não vão pagar a luz e aí acabou,
né? Nem que o ministro fique fazendo, a não ser que ele queira fazer um terrorismo de ficar mês a mês liberando a conta de luz, a conta da água e tal. Não sei se ele tem poder político para isso, né? O fato é que, se vocês quiserem acompanhar os cortes, basta entrar na página da Andifes, né? Andifes.org.br, e tem lá painel dos cortes, onde vocês podem acompanhar mês a mês, né? O que está sendo, qual universidade teve quanto de orçamento para executar, o quanto isso representa de corte. Para vocês terem uma ideia, a maioria das universidades tem um corte de 28%, 29%, 30%. Algumas universidades mais recentes, esse contingenciamento chegou a 50%, como no caso lá da Universidade do Sul da Bahia. Tá? O corte são 2 bilhões no orçamento do global das universidades federais, e esse corte compromete absolutamente tudo. As metas do Plano Nacional de Educação, as metas dos programas de desenvolvimento institucional, né? Porque simplesmente o dinheiro vai acabar dentro de um mês ou dentro de alguns dias, e aí como fica o financiamento das universidades, né? É um terrorismo feito de maneira muito sádica, né? O ministro, quando assumiu em abril, ele foi em seguida convocado, né, para a Câmara de Educação, se não me engano, no Senado, né? Porque foi bem na época, ele assumiu e já lançou essa coisa da balbúrdia, aí já fez aquele vídeo que viralizou, né, com os bombonzinhos e o presidente e tal. O Senado chamou, né, para falar. Ele fez lá uma apresentação no Senado, que eu não recomendo a quem não tenha, né, nervos de aço de assistir, mas se quiser, o PowerPoint está disponível lá na página do MEC, onde ele coloca os 10 pontos, né, as 10 linhas de orientação da nova política do MEC, né, assumindo talvez um protagonismo, ele quis assumir o protagonismo das políticas de educação a partir daquele momento. Uma das coisas mais revoltantes é esse gráfico aí, né, que eu não vou poder falar com detalhe, mas ele apresentou esse gráfico demonstrando que o investimento em educação superior pública, ele disse pública, eu acho que é total, né? Ele disse público no Brasil, atende às classes sociais mais elevadas, né? Por que ele está mostrando isso? Na ponta esquerda da curva, que não vai funcionar, mas assim, do lado esquerdo da curva, o percentual de renda das famílias brasileiras. O menor percentual e do lado direito, o maior percentual de renda. Tá? Ele plotou esse gráfico, né, a partir de dados da PNAD contínua 2017, então, que é um dado oficial. Eu só não sei exatamente qual é a média de renda que foi usada aí. Né? Eu desconheço o dado. E mostra na linha do eixo Y aí o percentual de alunos na universidade pública, segundo ele, que eu acho que é no total das universidades. Em todo caso, ele mostra lá, né, a gente pode olhar a linha, e ele defende que a universidade pública está servindo para a população, para os jovens que vêm de famílias com maior renda. Né? E isso é um erro. Né? É um erro, eu não sei como é que ele construiu o gráfico, mas isso é um erro. Por que a gente sabe que é um erro? O perfil dos estudantes, socioeconômicos dos estudantes das universidades federais, porque eu acho que aqui não envolve os institutos federais de educação, né? O perfil é só das universidades, né? Da Andifes mostra o quê? Que 70% dos estudantes de todas as federais vêm com famílias de renda per capita de 1,5 salário mínimo. 70% vindo de renda, de famílias com renda de 1,5 salário mínimo, não pode ser o mesmo gráfico que está ali. Eu acredito nos dados da Andifes, porque eu sei quem é que buscou os dados. Então, é um pouco do que o professor Rui estava colocando antes, do que o reitor colocou antes, a narrativa. Está se usando de uma forma, né, talvez não muito clara, um dado para mostrar o que não existe. Ou seja, que a universidade pública atende pessoas de classe social mais alta. E a gente sabe que isso não é assim, nunca foi assim, muito menos depois da política de ações afirmativas que nós implementamos, né? Uma coisa que é importante falar, que eu tive que falar lá na SBPC, né, pelo ambiente, foi a questão do que está acontecendo com a CAPES, não é? Então, vou resumir muito brevemente aqui. A CAPES tem um orçamento que está caindo,
desde o ano 2017. Né? A CAPES já teve um orçamento de 8 bilhões anuais. Né? Foi a época que a CAPES se expandiu, começou a atender o ensino básico também, né? Que foi criada, o que se chamou na época da CAPES do B, que fez todos os programas, os PIBIDs, essas coisas que vocês conhecem. Né? O orçamento executado da CAPES até o mês de junho era um pouco mais, aproximadamente 1,6 bilhões. Digamos que a CAPES consiga executar exatamente esse mesmo valor até o final do ano, vai dar menos de 4 bilhões. Então, significa uma perda de 50% do orçamento em alguma coisa do tipo 4, 5 anos. Já houve um corte de bolsas novas, vocês todos acompanharam isso, né? 6% das bolsas da CAPES foram cortadas. Né? Houve uma realocação do programa Print, eu não vou entrar em detalhes aí, mas a CAPES prorrogou para uma data após o final do programa. Então, assim, se eu tenho uma conta para pagar até 2020, eu vou lá e dizer, não, tudo bem, eu vou pagar até 2022. Só que eu não combinei com quem eu estou devendo. Né? Então, a CAPES jogou para 2022 o final do print, que termina em 21. Tá? Bom, o apoio às humanidades, desnecessário discutir. Uma coisa que eu acho interessante demonstrar também é que a USP fez um estudo recente, não é, sobre o dispêndio por matrícula em universidades que são intensivas em pós-graduação. Fez um estudo com as 3 universidades estaduais paulistas, que têm um orçamento muito maior do que qualquer universidade federal, e demonstrou que mesmo nessas universidades paulistas, que têm um orçamento bastante interessante, elas, em conjunto, têm um orçamento muito menor do que as boas universidades públicas ou privadas americanas, públicas ou privadas, no caso ali no Reino Unido. Tá? Então, essa mística de que a universidade pública no Brasil é cara, é falsa. Né? Nós investimos menos nos alunos do que as universidades públicas dos outros países. E, claro, acho que a partir de 2 semanas atrás, a grande política do MEC é o Futurice. Né? Por que o Futurice? Né? Foi vendido, foi apresentado, com pompa e circunstância, eu não estava lá, mas o professor Rui estava. Né? Não quero que ele relembre, traga a memória novamente, porque pode ser traumático. Né? Mas o que a gente viu da apresentação é que foi um show no sentido de dizer que a partir desse programa as universidades estariam livres e os reitores estariam livres das chatices de ficar administrando um orçamento curto, porque teriam mais dinheiro, e principalmente quem faria essa gestão seriam organizações sociais. O reitor ia cuidar só da academia, só do que interessa. Né? O que ele quer que a gente acredite. Né? Então, assim, o Futurice é baseado num fundo que será constituído, né, para aumentar os recursos das universidades. Não é dinheiro do orçamento federal, é a constituição de um fundo, que então será administrado por uma instituição privada, um fundo que será construído a partir do patrimônio mobiliário e imobiliário da União. Né? Nós temos uma experiência com a SPU, né, que é a Secretaria do Patrimônio da União, para conseguir um prédio, que eu não vou dizer qual, né, não precisamos... Foram alguns anos, né, foram 4 anos de negociação, conseguimos o prédio finalmente, ocupamos o prédio agora é um prédio que serve para a administração, tivemos que, obviamente, fazer toda uma reforma naquele prédio, mas o que diz o ministro? A União tem 50 bilhões em patrimônio. Esses 50 bilhões nós vamos construir um fundo. Só que para ter os 50 bilhões tem que vender todo esse patrimônio imobiliário. Quem vai comprar? Qual é o estudo de viabilidade econômica? Não existe estudo nenhum. Isso aí foi, assim, é uma ideia. Né? E aí, a partir dessa ideia, se construiu o programa. Então, a gente que trabalha com ciência sabe que eu não posso construir um castelo em cima de um alicerce de areia. Né? Então, todo o programa está alicerçado num fundo que eu não sei se vai gerar esse recurso. O pior nem é o fato do fundo funcionar ou não, né? Vai ser
vai ser negociado em bolsa, as instituições, as pessoas vão poder comprar, vão poder participar. O pior é aquilo que o professor Rui colocou. As organizações sociais são aquelas que farão a gestão. Que organizações sociais são essas? Onde é que existe organização social no governo? Existem algumas que fazem um belíssimo trabalho, né? O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em Brasília, é um, né, que estuda toda a área de ciência e tecnologia, mas não existem muitas outras, não. Né? Será que esse modelo serve para a educação? E o mais importante, será que a universidade quer que eu terceirize a gestão, né, dos aspectos complicados, não é, ou chatos, para uma organização social? Será que é isso que a universidade quer? Eu acho, né, e muitas pessoas acham, que esse aspecto vai contra a autonomia universitária, garantida, né, no artigo 207 da Constituição, e que isso é absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. A questão é que coisas estranhas acontecem, né? Tem acontecido nesses primeiros 6 meses de governo, que já são 1/8 do que aconteceu. Né? Eu acho que o público, ou seja, a sociedade, ela não está cega ao desempenho do Ministério da Educação. Né? Esse boletim, né, do CNI-IBOP, divulgado em junho, mostra a percepção pública das ações do governo. Vejam bem, isso aí é uma pesquisa de opinião, né, feita por um órgão liberal, não tem nada de comunista. Né? Vejam ali a educação, que é a 1, 2, 3, 4, 5, é a 5ª linha de cima para baixo. Né? O azul é a aprovação e o roxinho é a desaprovação. Então, mais de 50% dos ouvidos desaprova a gestão do Ministério, a gestão da educação como um todo. Né? Então, não é apenas as universidades que percebem que não existe um plano de ação do Ministério da Educação. Né? A sociedade percebe isso também. Vamos ver como é que a narrativa do ministro funciona a partir de agora com o Futurice. Né? Vamos ver se o Futurice é uma jogada para ganhar popularidade e tal, ou se ele é sério. Né? O professor Rui colocou muito bem, a autonomia da universidade já vem sendo desafiada. Né? Desafiada é uma palavra até educada, mas eu aprendi assim em casa, né? A gente tem que ser educado sempre. Então, nomeação de reitores, tem 3 reitores já nomeados que não foram os primeiros da lista, o que é um desafio, não é? A autonomia daquelas comunidades que elegeram aquelas pessoas como primeiros nomes da lista. Né? Tem o decreto, que é aquele que o professor Rui citou já, o sistema institucional de nomeação, que já foi alvo de uma ação de inconstitucionalidade, né? E as universidades ganharam a ação, ou seja, no formato original do decreto, os reitores não poderiam mais nomear os seus pró-reitores. Seria a Casa Civil a nomear. Né? Então, isso já caiu, né? Houve uma ação arguindo a constitucionalidade, e aí a Casa Civil, como viu que perderia no Supremo, voltou atrás nisso, mas de qualquer maneira a vida das pessoas terá que ser investigada. Né? Pior é o decreto seguinte, que extinguiu os recursos públicos. Isso passou e foi aceito de uma maneira absolutamente plácida, né? Acho que a sociedade, inclusive, concorda com isso. E ainda, por cima disso, o decreto 97/25, que extinguiu as 11.000 funções. Um detalhe, né, que eu posso acrescentar aqui. Então, assim, na URGS foram 300 e tantas funções, né? Mas vocês podem pensar assim, bom, tudo bem, vamos tentar olhar para o lado positivo, né? Eu também sou uma pessoa otimista, né? Não, quem sabe tem algum aspecto positivo, né? Vai que acabar com essas 11.000 funções me tragam uma economia e que eu possa usar esse dinheiro para fazer alguma coisa importante, né? Como pagar a luz, né? Ou construir uma creche. O governo, há anos atrás, fez com que a gente fechasse a creche da URGS, né? Então, qual é a economia que esse decreto produz? Né? Prestem atenção, é 0,005% da folha de pagamento. Em todas as universidades, o impacto é o mesmo. Ou seja, são funções de baixo valor, como o professor Rui disse, são de baixo valor, mas são importantes para quem recebe essas funções, que causam uma economia que é menor do que 0,1% na folha de pagamento. Ou seja, é nada. Não é
pelo recurso, né? É pelo que representa para as universidades federais, na sua hierarquia, perderem essas funções. E o Futurice, como eu digo, eu entendo ele como absolutamente inconstitucional, porque ele fere a autonomia universitária. Então, a pergunta que surge, né, para onde é que vão as universidades? E eu acho que agora a universidade está numa encruzilhada e precisa definitivamente saber para onde quer ir, né? Diferentemente do encontro lá em que o professor Rui compareceu lá em Lima, eu não tenho dúvida nenhuma que a universidade vai continuar existindo. A universidade tem quase 1000 anos de história, não a URGS, né? A universidade, né? No Oriente, no Ocidente, tem aproximadamente 1000 anos de história, viveu muitas crises, não é? Conseguiu se descolar da igreja, que foi onde ela nasceu, pelo menos no Ocidente, né? Sobreviveu às guerras, sobreviveu ao fascismo na Europa, né? na Espanha, na Itália, e continuou existindo. Então, eu acho que a universidade vai continuar existindo. A questão é, qual universidade? Qual é o modelo de universidade que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Pensando na mesa aqui, ou vocês, né? Qual é a universidade que vocês querem continuar participando e que a gente quer para as próximas gerações? O que o Ministério está fazendo, claramente, é tentando enfraquecer a educação superior pública através do desinvestimento e através dessa narrativa causando uma erosão do ambiente institucional, né? Nós não podemos ser ingênuos de achar que o discurso do ministro não tem eco dentro da comunidade universitária. Tem pessoas que concordam, né? Para minha surpresa, um número que não é desprezível. Então, junto com o enfraquecimento, né, do ambiente universitário, vem a cisão. E com a cisão vem a tensão. Talvez seja até bom, porque eu acho que na tensão a gente até trabalha melhor, né? Porque eu acho que o plano do Ministério é impor um novo modelo de universidade pública. O Brasil está caminhando exatamente na contramão da história, né? O Chile, há muitos anos atrás, privatizou a educação superior, não aguentou e teve que voltar atrás no ano passado. E parece que o Brasil está querendo fazer o mesmo caminho, como se fosse um caminho obrigatório aí na evolução da educação superior pública. Então, o que eu acho é que a gente precisa se organizar, né, para resistir a esse modelo, a esses ataques, não é? Falando de parte da SBPC, né, a SBPC tem feito uma articulação bastante importante de diálogo, a Andifes com certeza também, a Associação, a Academia Brasileira de Ciências. Eu acho que nós temos que defender os nossos valores institucionais. E para isso, aqui na universidade, a resistência começa em cada universidade. Cada universidade é uma célula desse corpo que é o sistema de instituições federais de ensino superior do Brasil, que está sendo aí atacado de morte por essas medidas e por esse plano que é o Futurice. Então, acho que se nós queremos um futuro melhor para a universidade, o Futurice, a partir de agora, é a nossa pauta e nós temos que organizar uma forma política de contrapor esse discurso, né? Já existe uma minuta de um projeto de lei do Futurice, né, que já foi distribuído lá na Andifes, entre os leitores, a gente teve acesso também, que bota no papel todas essas coisas, né? Pela quantidade dos absurdos, é difícil acreditar que possa passar. Mas como a reforma da Previdência está passando, sei lá como é que vai ser. Mesmo com as 16 leis que têm que ser modificadas, né, para aprovar o Futurice, a gente não pode duvidar da competência política do governo, né? Não é por acaso que se elegeram um governo. Então, a resistência, ela é acadêmica, ela começa na universidade, mas ela tem que ser articulada politicamente, né? Eu aprendi com o professor Zé Vicente, alguns anos atrás, né, que sem política a gente realmente não faz absolutamente nada. E se tem um momento que a gente precisa de política, de apoio da sociedade, é agora. Porque se a sociedade não nos apoiar, daqui a alguns anos as universidades federais serão muito diferentes do que são
não é? Não terão essa visão social que hoje nós temos, né? Esse trabalho, esse vínculo com a sociedade que nós temos, e será uma universidade baseada no que o ministro quer, né? No mercado. Melhor não qualificar mais as coisas, né? Muito obrigado.